Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Venho nesta tarde, por meio desse áudio, desse aparelho de celular, transmitir aqui uma palavra da parte de Deus para nossos corações, a todos os irmãos, irmãs, obreiros e ouvintes que estão à escuta deste áudio. Mateus, capítulo de número 15, verso 1, alguns versículos para a nossa meditação, que diz: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: Manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos? Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem nessa tarde é fé teimosa, a retórica da Cananeia. Queridos e amados irmãos, Jesus aqui, ele está realizando a sua missão de ministério de 30 anos, né? Ou seja, de 3 anos que ele começou a desenvolver a partir dos 30 anos de idade. O seu ministério deu início ali. E ele percorria todas as regiões pregando o reino de Deus e a palavra, né? E a palavra de Deus. E Jesus era testado pelos religiosos da sua época, os fariseus e os saduceus, né? Os herodianos e outros grupos religiosos que havia naquela época do primeiro século. Então, alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Então, Jesus refuta eles, né? E diz que eles são hipócritas, que fizeram da lei de Deus algo errado, colocando muitas coisas que não existem. E o fato de comer sem lavar as mãos, porque na tradição judaica, ou na tradição dos anciãos, eles teriam que lavar a mão antes da refeição. Era um ritual, né? E Jesus vai falar também que na lei está escrita que o pai e a mãe devem ser honrados,
e que o corban, né, uma palavra grega que quer dizer oferta, os fariseus diziam que se alguém desse uma oferta, não precisariam mais as pessoas se preocupar com seus pais idosos, e ali formariam, né, de forma formal, uma espécie de contrato, e esse contrato dizia que estava sendo dada uma oferta ao templo, e que até a morte dos pais, e que Deus, né, aceitaria essa oferta de forma normal. E Jesus disse: não, vocês estão errados. Está escrito que temos que honrar o pai e a mãe, né, cuidar deles na velhice, por exemplo, né? Eles são idosos. Vocês estão transgredindo a lei de Deus, fazendo aí um formulário dizendo que uma oferta vai resolver o problema. E vocês me louvam, né? O profeta Isaías fala que vocês me louvam com a boca, louvam a Deus com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Agora, vocês estão questionando eu, porque os meus discípulos não lavam a mão ao comer? Isso é errado. O que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas é lançado, né, fora, né? Mas sim, o que sai do coração do homem, pensamentos, né? Pensamentos, adultérios, homicídios, furtos, né? Roubos, calúnias, maus testemunhos, falsos testemunhos. E vocês querem ter razão nesse sentido? Vocês estão errados. E saindo Jesus dali, então nota que eles viajaram quilômetros de Jerusalém até onde Jesus estava, na geografia bíblica propriamente dita, é mais ou menos aproximadamente uns 150 quilômetros. Um grupo de fariseus e escribas, anciãos do povo, escribas viajaram esse tempo todo, nessa distância, para bater de frente com Jesus, só que eles perderam a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o adversário foi derrotado. Então, queridos irmãos, aqui Jesus está agora numa fronteira, Sidom, ou Tiro de Sidom, uma cidade estrangeira, né? Fora da região onde Jesus, né, da Palestina. Tiro de Sidom, uma região fora da onde Jesus vivia normalmente. Ele viaja até essa área. Ali ele vai ter esse encontro, ou seja, vai acontecer o encontro da mulher cananeia. Essa mulher era de origem cananeu, helenística, né, com influência grega da região. Então aqui o evangelista Mateus, na estrutura bíblica do Novo Testamento, ele vai dizer que essa mulher era uma cananeia, né, natural daquela região. Veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi. Presta atenção que a mulher aqui está dizendo filho de Davi. Isso é um título messiânico, né, dado a um mestre, filho de Davi, uma descendência judaica. Então, depois ela explica o que está acontecendo com a sua filha, que horrivelmente tomada pelo espírito demoníaco. Então ele, porém, não lhe responde nada. Fica quieto, né? Então os seus discípulos começam a questionar, né? Aproxima-se dele e diz: manda essa mulher embora. Pois vem gritando atrás de nós. E então aqui, ao que Jesus replica, né? Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente. Chegou então a mulher e o adorou de joelho, suplicando: Senhor, ajuda-me. Nota, irmão, que ali em cima, no contexto, ela diz filho de Davi, né? Ela reconhece o título que Jesus ocupa como um rabino, um mestre, né, da descendência judaica, né?
de descendência real. E agora aqui, ela ajoelha e ela adora, né? Olha lá. Ela adora de joelho, suplicando. A oração da mulher aqui é simples. Ela diz: Senhor, ajuda-me. Aqui, ela usa um outro pronome de tratamento. Ela fala: Senhor, ajuda-me. Isso dá a ideia de que alguém está precisando de uma ajuda. Alguém está necessitado. Ela não se importa por ela ser estrangeira e Jesus também é estrangeiro ali. Ela quebra todo o protocolo. Ela é humilde, né? Ela não está acompanhada com alguém para representar ela. Ela está sozinha. Ela, somente mais ninguém. E a sua filha não está presente no momento, ela está longe. Presta atenção, irmãos. Então, Jesus vai usar um termo, uma palavra grega, ao que Jesus lhe responde: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Isso parece que Jesus está chamando a mulher de cachorra, não é mesmo? Presta atenção. Aí. Mas os teólogos e alguns estudiosos do assunto vêm debatendo isso há milhares de até séculos. O porquê que Jesus usa essa palavra aplicando à mulher? Primeiro, as traduções e versões divergem uma da outra. Nota que aqui é um grego antigo. Então, para cão, no grego antigo, existem duas palavras. Primeiro, kurianion, ou kinarion. Kinarion é uma palavra grega que diz cão de estimação. E kion, uma palavra aplicada ao cão selvagem. Então, chamar alguém de Kyrion, né, no grego antigo, era insulto. A palavra Kynion, aplicado ao cão selvagem, traz a ideia de um animal agressivo, né, perigoso, né, cão de rua, vira-lata, por exemplo. Mas aqui não, Jesus usa outra palavra, ele usa Kinarion. Não é Kinion. Kinion é cão selvagem. Ele usa um grego chamado a palavra Kinarion, ou Kunarion, que quer dizer cão de estimação. Olhando assim, muitos não percebem, mas cão de estimação aqui traz a ideia de um cão de colo, um cão estimado, né? Um cão que está dentro de casa, aconchegado, né? Ali, bem abrigado. Olha lá. Então é diferente, irmãos. Então, veja bem. Olha lá. Jesus está dizendo, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Olha lá. Nota que ele diz assim, fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que o projeto de salvação de Deus começa com o povo judeu. Ali é o início, ali a porta vai abrir. Dali vai começar a abrir para todas as nações, todos os povos, línguas e tribos. Jesus está dizendo, ide e pregai o evangelho a toda a criação e todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ali a mulher cananeia, a estrangeira, a descendente dos cananeus, uma mulher sozinha, com dificuldade, né? Explicando que a sua filha estava completamente tomada por um espírito imundo. Ela representa a igreja. Ela representa o povo cristão que se uniu ao projeto de Deus ligado aos judeus. Veja bem, irmão, como que é a palavra de Deus, tá vendo? E a mulher, ela forma uma retórica.
Essa retórica que ela aplica, ela entende a lógica do raciocínio de Jesus. Ela entende o raciocínio de Jesus. Ao ser tratada daquela forma, ela logo entende e compreende o que Jesus está querendo dizer com aquelas palavras, né? Sendo que a palavra cão ali, como eu expliquei, é kinarion e não quirion. Quirion é cão selvagem de rua, abandonado, né? Largado lá fora. Ali, kinarion, um cão de colo, doméstico, de estimação, que está dentro de casa, aconchegado, abrigado. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, ela entende a lógica, o raciocínio de Jesus, ela entende. Ela responde a seguinte palavra: então, a mulher o adorou com humilde oração, né? Ela, porém, replicou. Olha lá, a retórica chega aqui. Aqui é a retórica da cananeia. Sim, Senhor. Mas até os cães, ou o quinarion, né? De estimação, comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Nota que é migalha. Ó, cai. É a migalha que cai da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. E logo imediatamente a sua filha ficou curada. Então, veja aqui, a palavra artos, no grego quer dizer pão. Então, houve duas multiplicações de pão no Evangelho. A primeira aplicada aos judeus, lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. A segunda agora é com 7 pães e alguns peixinhos. A primeira com 5 pães e 2 peixes, e a segunda com 7 pães e alguns peixes. Sendo que a primeira aplicada aos judeus, a multidão judaica de judeus, e a segunda multiplicação aplicada a quem? Ao povo estrangeiro daquela região onde Jesus estava. Então, a mulher deu início. Olha lá, ela representa todas as pessoas de outras nações que aceitam a fé. Então, a fé da mulher aqui é uma fé teimosa. Ela não se entrega, ela não desiste, ela continua. Mesmo Jesus falando que não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, aos quinarions, os cães domésticos, ela não desiste, ela vai em diante, ela vai em frente, ela continua gritando. Ela grita a ponto dos discípulos dizer: pare, manda essa mulher embora. Não, Jesus não despede a mulher. Pelo contrário, ele explica para a mulher agora, né, sobre a missão dele aqui. E ele trata bem a mulher. Então, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Jesus veio salvar o que se havia perdido. Tanto os filhos de Israel que se perderam, né, como também as ovelhas perdidas de Israel, como as outras demais nações de pessoas, outras pessoas. Então, Jesus vai explicar para os fariseus, né, o que contamina a alma é aquilo que o homem fala, né, que procede do coração, mas o que entra pela boca do homem é lançado fora. Exatamente. Os fariseus se achavam religiosos, corretos, né, certíssimos, né, como eles pensavam, e eles descartavam as demais pessoas. Entendiam eles que essas pessoas eram como se fosse algo impuro, pagão, contaminavam eles e os demais que tinham contato com ele. Não, Jesus disse: não, agora eu vou ao encontro dessa mulher. Ô, glória! Não, eu vim aqui salvar o que se havia perdido. Ela precisa da minha salvação, ela precisa da minha palavra. E os discípulos, então, né, porque não era comum uma mulher, né, abordar um rabino, um mestre, na época do primeiro século. Isso era incomum, mas ela quebra todo o protocolo. Ela vai em frente. A sua fé é teimosa. E a retórica da mulher é o seguinte: ela arruma um argumento, ela pega o pensamento de Jesus, que Jesus fala, o seu raciocínio, e ela forma um argumento, uma retórica. E ela diz: não, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa do Senhor. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação, os quinarion, né? Os cães domésticos, comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Então, eu quero dizer aqui nessa tarde, né? Que Jesus está pronto para te atender. Não desista. No livro de Mateus, outro caso igual ao da mulher, outra passagem bíblica, o centurião de Cafarnaum, outro estrangeiro. Esse era um homem de um grande posto, né? De um comando militar, né? De soldados que comandavam a centúria de soldados romanos. Ele era um oficial romano que comandava uma centúria de soldados. Ele era estrangeiro. Só que nesse caso aqui, a mulher está sozinha, a mulher não tem autoridade nenhuma, ela não tem uma delegação que vai junto com ela abordar um mestre, certo? Lá no centurião, não. Ele manda uma delegação de pessoas de sua confiança ir até Jesus e dizer: olha, o centurião lá, o oficial nosso lá, está dizendo para o senhor ir lá, que o servo dele está muito doente, precisa de uma cura. Jesus fala: eu vou lá. Mas ele disse, né? Não precisa vir aqui não. Fala uma palavra, o meu criado vai sarar. Olha lá, irmãos. Tá vendo? A fé. Então, a fé teimosa da mulher com a fé teimosa do oficial é mais grande do que a fé dos fariseus, que só pensavam em julgar as pessoas, apontar o erro das pessoas, né? Eles eram hipócritas. Tira a primeira trave do seu olho, para depois você, né? Tira primeiro o cisco. Então, não vamos julgar as pessoas pelo que ela é, né? Porque quem julga é Deus. Vamos orar para elas. Vamos pedir a Deus misericórdia por elas. Vamos ajudá-la, como Jesus ajudou a mulher cananeia, como Jesus ajudou o servo do centurião. A fé desse homem foi muito grande. A fé da cananeia era muito grande, é uma fé teimosa. Jesus de longe disse: vai que o teu criado, o teu servo está curado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, ouvintes, obreiros, irmãs, jovens, que está ao alcance deste áudio, desse aparelho de celular nessa tarde, saiba, Jesus está neste momento ao teu lado, né? Te abençoando, como ele abençoou aquela mulher. Ele curou-a, ele deu vitória para ela. Sua fé era uma fé extraordinária, uma fé que superou todas as barreiras, né? Uma fé inabalável, uma fé teimosa. Ela não se preocupou, né? Ela continuou gritando. Então você, irmão, irmã, ouvinte, que está pedindo, orando, não desista, né? Continue. A palavra de Deus também vai falar de uma viúva que sempre ia à procura de um juiz para lhe fazer justiça. E todos os dias que ela ia, o juiz não dava a mínima para ela, descartava ela, não atendia a ela, mas em nenhum momento ela pensou em desistir. Ela continuou indo e continuou indo. E um certo dia o juiz disse para ela assim: hoje eu vou fazer justiça para você, porque você não para de, né, toda hora está me procurando. Então, o caso da mulher foi resolvido. Então, você ouvinte, irmão, jovem, obreiro, diaconisa, missionária, missionário, saiba de uma coisa: Jesus está te ouvindo, como ele ouviu a cananeia, como ele deu atenção para a mulher cananeia, como ele foi amoroso com ela, mesmo usando aquela palavra grega, quinarion, cão de estimação. Jesus estava mostrando ali algo bem diferente do que muitos entendem. Muitos não percebem, mas o grego aí é uma palavra diferenciada de quirion, né? De quirion, cão selvagem. Ali é quinarion, cão de estimação, né? Que está no colo do dono. Ô glória! Está embaixo da mesa sim, mas as bênçãos não é somente para o povo judeu, é para todos aqueles que aceitam Jesus. Ô glória!
todos aqueles que abrem o coração para o Mestre, né? Todos aqueles que dão crédito às suas escrituras e às suas bênçãos e às suas maravilhas. Nessa tarde, Jesus está dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ô glória! Nesta tarde é tarde de bênção, é tarde de vitória, é tarde de libertação, é tarde de cura divina. A palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus curou muitas pessoas estrangeiras, muitas pessoas judeus. Ele curou muitos coxos, paralíticos, cegos, mancos, pessoas que eram atormentadas por espíritos diabólicos, pessoas que eram leprosas. Jesus curou, e nessa tarde Jesus tem poder para te curar, meu irmão. Jesus tem poder para te curar, minha irmã. Jesus tem poder para realizar sonhos e maravilhas na sua vida, irmão. Levanta a cabeça, ouvinte. Nesta tarde é tarde de vitória, é tarde de bênção. Então, coloca a sua fé em prática. Fé teimosa, fé inabalável. E faça uma argumentação, argumente, né? Crie uma retórica, dobre o joelho e diz: Senhor, eu sou pecador, mas eu também, Senhor, tenho direito das suas bênçãos. Ele vai dizer para você: lógico que você tem direito às minhas bênçãos. Então, eu te curo nessa tarde, eu te liberto, eu te abençoo nessa tarde. Querido irmão, irmã, ouvinte, obreiro, Jesus está olhando para você e dizendo: vai e seja feito conforme tu desejas. Do teu coração, as bênçãos estão sobre você. Esta é a palavra da tarde. Amém e amém.